Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. Em mais ou menos poucas semanas, 2 a 3 semanas, começo de março, estaremos estreando o canal digital de São Paulo, maior cidade, capital do Brasil. É um canal que vai alcançar mais ou menos umas 12 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Uma grande bênção, o maior avanço da história da Rede Boas Novas desde o seu início há 24 anos. Por isso eu quero ir na nossa central de semeadores com Ronaldo. Isso é uma notícia que nos alegra muito, mas também é uma notícia, pastor Ronaldo, que merece que, olha, precisamos agora de novos semeadores, estamos alcançando novas pessoas. É muito bom ver o trabalho, a obra de Deus progredindo. Aumenta a nossa responsabilidade, né, André? Inclusive, saindo desse período aí de carnaval, me lembrei muito do início da Boas Novas, em que nós éramos apenas uma retransmissora, né? De uma extinta grande rede nacional. Era da Manchete, iniciamos como retransmissora da Manchete. Lembra, dava muita dor de cabeça, porque já como pensou, uma televisão cristã retransmitindo, passava aí chegava a época de carnaval, era duro. Terrível. Os tinha que retransmitir todo o carnaval, não é verdade? E não tinha censura naquela época não, né? O carnaval da Manchete era horrível, né? E aí uma vez o pastor Samuel, ó, nós não vamos retransmitir. Aí olha a multa que vinha, né? Multa acho que era mais ou menos uns 20 mil reais, André, por dia. Alguma coisa assim. Tava pensando assim, lembrando um pouquinho. E aí tinha que fazer uma oferta extra. Aí entrava o pastor Samuel com um desafio para levantar recursos extras, para pagar essas multas, tudo para a gente não retransmitir o carnaval e manter a Boas Novas na linha ali com a programação sadia, né? Isso aí era tremendo. Então, continua a responsabilidade, ainda mais você falando sobre essa questão de São Paulo, não é isso? Uma importante capital aqui no Brasil. Então, é importante também o semeador já entrar com essa consciência, né? Todos os nossos telespectadores, de que é importante nós estarmos semeando, levantando essas ofertas para Boas Novas não recuar nunca, mas avançar com novos programas, novas programações, como você tem também trazido aqui essas novidades, né? Aqui no Boas Novas no ar. Então, pessoal, liga, participa. Estamos aqui aguardando a sua atitude de fé em semear. Vem com a gente. Vem com a gente semear, até para a gente poder produzir conteúdos com melhor qualidade. Deixa eu apresentar um para vocês que estreia no dia 9 de março. É um longa-metragem, um filme, uma animação musical produzida pela Rede Boas Novas para as crianças. O intuito é ensinar a palavra de Deus, Bíblia, mas não é de maneira lúdica, de maneira direta. Fizemos músicas com temáticas ou com a letra de versículos bíblicos chaves, junto com a referência. Isso se tornou uma banda que fez um filme, um grande musical que eu quero apresentar para você. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga! O festival é amanhã! A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. 1, 2, 3, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele, o Amor Irresistível. Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba.
dia 9 de março em todas as livrarias cristãs e principalmente em todas as plataformas digitais, todas, até YouTube. Gratuitamente você poderá assistir esse filme que vai ser muito edificante para os seus filhos e para a sua família. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o nosso convidado de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Eu quero mostrar para vocês conhecerem um pouco. O pastor Antônio Carlos falou aqui no início como começou, talvez, né, de um protesto, uma manifestação deles, de querer fazer parte deles e serem ouvidos. E isso se tornou algo gigantesco. Quem mora no Rio e vê jornais, vê meio que semanalmente algum tipo de manifestação da voz deles falando sobre, enfim, dando voz a quem não tem. A gente vai ver um pouco do trabalho deles. O Rio de Paz é resultado de dois sentimentos que dominaram meu coração no ano de 2006. Um é o sentimento de compaixão e o outro é o sentimento de raiva. Tudo teve início com o noticiário da violência no Rio de Janeiro, que dava conta da quantidade de pessoas mortas na cidade, e isso diariamente. Uma média de 20 a 25 pessoas tendo a vida interrompida pelo crime. Fora o número absurdo de pessoas desaparecidas. O que é impressionante, a gente vai continuar depois vendo algumas imagens, como é que a gente não sabe desses números? São números absurdos, grandes, e parece que a gente de fato está um pouco alheio. E a minha pergunta é, além da manifestação, como é que você enxerga, professor, que as pessoas podem fazer? Eu já me deparei com situações que eu falo, eu quero ajudar, mas não sei nem como. Como é que eu acabo com isso? Manifestação é o primeiro passo? Porque você tem essa questão de manifestar, de tornar público, e claro que eu acho que deve ter várias ações ao mesmo tempo, ou não? André, eu quero provocar em todo mundo. A manifestação é uma forma clássica de você fazer prevalecer a vontade do povo. Assim, então, a população com a Constituição nas mãos e lutando pelos seus direitos. Isso foi assim no mundo inteiro. Pegar a história da Inglaterra, a história da França, Estados Unidos, os movimentos pelos direitos civis dos negros, liderado pelo pastor batista Martin Luther King, foi tudo na rua. Agora, essa é uma forma de pressão política. Sabe? E que percamos completamente a ilusão de que a política é capaz de funcionar, atender às demandas do povo sem pressão. E não existe isso, sabe? Não existe, especialmente num país como o nosso, tão corrupto. Então, essa é uma forma. Agora, é importante que as pessoas se informem, é importante que as pessoas leiam jornal, é importante que as pessoas procurem seus deputados, é importante que as pessoas conheçam o funcionamento das instituições do chamado Estado Democrático de Direito, qual é o papel do governador, qual é o papel de um vereador, de um deputado federal, de um deputado estadual, sabe? Qual é a função do Ministério Público, da Defensoria Pública. Isso é de fundamental importância. As pessoas se informarem a fim de saberem em que porta bater. Por exemplo, você vê pessoas morrendo na sua cidade. Segurança pública não é responsabilidade precípua do prefeito, e sim do governador. O prefeito pode ajudar entrando com esporte, com área de lazer, sabe, com moradia com ações, e tal. Agora, é responsabilidade do governo, do Estado e da União. Quem tem que ir. Tem que saber a quem procurar. Agora, a petição. Você, por exemplo, olha para a sua cidade e vê ali um foco de miséria inaceitável. Nada o impede de você coletar assinaturas. 200, 300, 4 mil, sei lá, 100 mil assinaturas. E você marcar um encontro com o prefeito. Isso qualquer um pode fazer. Uau. E os cristãos, então, os membros a gente tem voz, a gente tem que saber usar ela. Nós nos reunimos todo domingo, nós somos 50 milhões de pessoas nesse país. Isso está na mão. É só fazer. Quer ver uma coisa simples? Simples. Não precisa nem fazer pelo Rio de Paz. É você procurar o prefeito da cidade
e pedir que o prefeito apresente suas metas e seu cronograma. Sabe? E cobra. pronto. E aí depois vai cobrando, vai para a porta da prefeitura, convoca a imprensa. Olha, um pastor com uma igreja boa, firme na sua cidade, eu duvido que ele não vai ser recebido pelo prefeito. Verdade. Olha, o papo é muito rápido. Quer conhecer um pouco mais? Além de você pode visitar a Igreja Presbiteriana na Barra da Tijuca para as mensagens, mas também Rio de Paz. Vai na internet, coloca Rio de Paz para acompanhar. Se você gosta, quer se engajar com algum projeto social, conhecer um pouco mais, a internet também poderá mostrar para você o melhor caminho de você entrar em contato com isso. Pastor, obrigado, o papo foi rápido. Mas foi muito bom saber do pastor surfista que hoje ajuda as pessoas. Obrigado, muito obrigado. Tá, foi uma honra. E peço que as pessoas também me procurem no Facebook. Eu estou lá, que hoje é a forma mais fácil de comunicação. Tá certo, obrigado, pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Olha, tenho um prazer muito grande de receber no Boas Novas no Ar de hoje o pastor Antônio Carlos Costa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, também fundador da ONG Rio de Paz. Pessoal, obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu iniciar da sua vida. O senhor é carioca, nascido no Rio, na gema do Rio? Isso, nascido na Lapa, torcedor do Botafogo, amante dessa cidade. Eu amo muito o Rio. E o senhor, já desde jovem, era envolvido com a igreja? Nasceu em família cristã ou não? Como foi a sua aproximação? E que, enfim, depois se tornando pastor de uma igreja presbiteriana, que é uma igreja que preza muito pelo ensino bíblico, pelo estudo bíblico. Então, é gente que se converte, mas lê Bíblia e busca mesmo da palavra. Meu background, quer dizer, o meu berço não é evangélico. Não tinha a mínima ideia do que era esse universo até eu chegar aos 20 anos de idade. Com 20 anos, eu era surfista daqui das praias do Rio de Janeiro, né, e tal. O senhor surfa até hoje? Gosta de pegar de vez em quando, de vez em quando. A dificuldade é encontrar tempo. Essa correria. Porque o surf tem uma peculiaridade. Você não basta querer, você tem que ter onda. Tem que ter vento, você tem que ter fundo, você tem que ter... E é uma atividade que vai lá, tem que ficar umas 3 horas, 4 pelo menos, para curtir alguma coisa. E às vezes uma praia está boa e você não tem tempo de procurar, sabe? Aqui está mais próxima, não está funcionando bem e tal. Bom, então, com 20 anos de idade, eu comecei a ter crises existenciais. Sabe? Mas não é aquele tipo de crise relacionada à autoestima, de você não se sentir feliz consigo mesmo, com sua aparência. Não, era crise relacionada à questão da morte, da brevidade da vida. De onde eu vim, para onde eu vou. Isso, a falta de sentido para a existência e tal. E aí, então, eu me tornei cristão. É interessante, né? Que se eu voltar. Mas uma questão intelectual sua, de busca de estudo. E para onde eu vou? A minha aproximação do cristianismo foi mais por motivos filosóficos do que por motivos morais. No primeiro approach, eu vi Jesus Cristo como aquele que me salvava da minha perdição metafísica, da falta de sentido para viver. Como alguém que me oferecia esperança. Depois eu vim a ter a compreensão da perdição moral, que eu não era apenas metafisicamente pequeno, mas que eu era também um ser egoísta, um ser mau, um ser que faz parte de uma espécie que já causou 2 guerras mundiais e que precisa, portanto, de redenção. E, casualmente, fui parar numa igreja presbiteriana, um amigo meu havia visitado uma, ficou muito impressionado, me convidou, eu fui e nunca mais saí. Mas a paixão pelo Evangelho foi tamanha, a certeza de que eu estava... Interessante que isso até hoje é muito forte na minha vida, a certeza de que só com Jesus Cristo o vinho bom não acaba. Só com Jesus Cristo a gente tem palavras de vida eterna. Até hoje, em toda a minha peregrinação intelectual, eu não consegui encontrar um pensador, um filósofo, uma liderança religiosa que me oferecesse o que Cristo me oferece. Sabe? Então, por isso que eu não me envolvi com política partidária, não me candidatei, porque entendo que o meu chamado é para proclamar essa mensagem, que é a única que oferece sentido à vida humana. Então, como isso ficou muito forte para mim naquele tempo,
eu decidi largar a ideia de ser jornalista e me consagrar à pregação do Evangelho, é o que eu tenho feito desde então. Mas a questão jornalística não soltou. Você é uma pessoa que muito ativa. Como é que eu poderia descrever? E eu vou descrever depois. Vou fazer o seguinte, vou até cronologicamente. Você se encontrou pastor ou fazendo talvez seminário para se tornar pastor antes de todo o trabalho social, pessoal, não vou falar nem social, pessoal, de relacionamento com pessoas que você faz, ou foi o pastoreio que lhe levou a isso? Não, eu posso dizer que eu era uma pessoa bastante alheia às questões de natureza política, à desigualdade social, à violação dos direitos humanos. O meu background, quer dizer, esse meu passado, sobre o qual eu já falei, ele acabou marcando muito a minha biografia, a primeira fase da minha jornada, da minha relação com o cristianismo. Como eu via tudo em termos de uma humanidade carente de sentido, uma vez que o processo de envelhecimento é inexorável, uma vez que todos nós vamos morrer, sabe? E que nós carecemos, portanto, de vida eterna, carecemos de uma esperança que esteja para além daquilo que esse mundo pode nos oferecer. Eu me concentrei nessas questões, então eu procurei me focar em plantação de igreja, fundação de seminário, preparação de lideranças, escrever livros e falar. Mas acontece que eu mantinha contato com o cristianismo, com os textos das Sagradas Escrituras, que eu era levado a deles fazer exposição no púlpito da minha igreja, e minha relação com a teologia do cristianismo antigo do Novo Testamento. E com ela eu me deparei com o lugar do homem no cristianismo, o que o homem, o que o ser humano, o homem e a mulher representam para o seu Criador. Então, um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, deve ser objeto do meu amor, objeto do meu serviço. Não há nada que Deus mais ame no universo do que os seres humanos, de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento. Então, eu fiquei face a face com esse grande fundamento da ética cristã. Qual é o fundamento da ética cristã? Amar a Deus, amar ao próximo. Então, eu amo a Deus em razão da sua excelência e, por amar a Deus, eu amo tudo que Ele ama. E não há nada que Ele mais ame do que os seres humanos. E o que é amar os seres humanos? É viabilizar a vida deles. É fazer com que eles alcancem o potencial de vida designado por Deus, é fazer com que eles expressem essa imagem e semelhança na comunhão com Deus, no exercício da sua atividade profissional, como também na sua relação com o Estado, no exercício da sua cidadania. E aí, então, morando no Rio de Janeiro, eu me deparei com as constantes violações de direitos humanos, especialmente o problema da letalidade, as mortes violentas. E passei um período da minha vida, eu não saberia precisar quanto, mas talvez uns 10 anos ou mais, lendo jornal e saindo para o meu momento de oração, em agonia, me sentindo envergonhado e dizendo, não pode essas mortes acontecerem, sabe? Interessante, a desigualdade social, a pobreza, inicialmente não me perturbaram tanto. O que me perturbava mais era ver gente morrendo, gente sendo assassinada. Gente simples, gente pobre. Isso tudo, era o meu contato. E eu com muita... É aquele sentimento que a gente tem depois de um jornal desses, a âmbito nacional, que quando acaba, tu fala, meu Deus... Te dá uma depressão, não perdi a fome, não vou nem comer agora. Mas o que me causava, André, agonia naquela época, foi um período de crise. Eu diria que foi o período que eu recalcitrava contra os aguilhões, conforme diz a Bíblia, falando sobre a biografia do apóstolo Paulo. Porque eu pensava o seguinte, eu sou uma pessoa relativamente bem relacionada. Eu sou, naquela época, pastor de uma igreja, tenho o mínimo de conhecimento, tenho contatos na cidade do Rio de Janeiro, e eu não estou usando dessa riqueza para dar voz aos sem voz, eu não estou usando desses recursos para lutar pela preservação da vida. Então, foi essa crise se avolumando até que veio a gota d'água. 28 de dezembro de 2006. O narcotráfico, numa ação orquestrada em Bangu, decidiu... espalhar pânico, terror pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, numa ação orquestrada, eles mataram 19 pessoas num único dia, sendo que 8 delas foram queimadas vivas dentro de um ônibus que vinha do Espírito Santo, se dirigiam para São Paulo e passaram pelo Rio. Eles pararam o ônibus, meteram fogo, mataram todo mundo. Aí doeu. Eu falei, não dá mais.
Não tenho mais condição de ficar calado, eu não posso mais ficar apenas de desabafo em desabafo na igreja local, sabe? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí me ocorreu de partir para aquilo que eu chamaria de profecia dramatizada. Eu falei, eu vou pregar a palavra de Deus, mas através de imagens, porque eu não tinha esperança que a sociedade e a igreja viessem comigo. Infelizmente, o brasileiro ele só protesta quando ele se sente violado no seu direito. Ele dificilmente se preocupa com o direito do próximo. Você vê isso 3x4 no nosso país. E como essas mortes, em geral, ocorrem em favela, 80% dos homicídios do estado do Rio de Janeiro ocorrem na região metropolitana do estado. E na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, 80% dos homicídios acontecem em favela. Então, quer dizer, a classe média que poderia dar voz, a igreja que poderia dar voz para essa gente, sabe, como não sente o drama, não o faz. Então, eu falei, vou usar imagens que possam atrair os meios de comunicação e, através dos meios de comunicação, eu falar com milhões de pessoas e exercer pressão firme sobre os meios de comunicação. Pressão firme sobre o poder público. Perfeito. E usando os meios de comunicação, usando os meios de comunicação, fazer algo que chama a atenção. Agora, pensando o seguinte, eu vou dar voz a todos, eu não vou receber verba pública, não vou ter vínculo político partidário, nenhum político profissional vai trabalhar comigo e vou lutar pelo direito de todos. Pois bem, aí me ocorreu, eu tinha chegado da França, tinha visitado os museus, eu estava entrando com um projeto de doutorado e tal, na França, e passei um período lá e visitei aqueles museus da Segunda Guerra Mundial. Não, na verdade, museu não, cemitérios. Aquelas cruzes perfiladas, dispostas simetricamente, uma atrás da outra. Falei, eu vou criar um cemitério desse em Copacabana. Na praia. Na praia de Copacabana. Uma imagem que até hoje acho que todo mundo lembra. Foi uma das manifestações mais conhecidas da história do Brasil. Todo mundo tem conhecimento dessa manifestação, que depois foi replicada em várias partes do mundo. E o significado daquela era de mortes do É o seguinte, eu obtive uma informação de dentro do governo do Estado, que uma pessoa me passou, dizendo que, no mínimo, 700 pessoas tinham sido mortas, assassinadas nos 2 primeiros meses de 2007. São números de guerra, né? Números de guerra. Só que o número era até maior. Mas ela falou o seguinte, olha, se você disser 700, você não está exagerando. Eu não queria exagerar. Fomos de madrugada, amigos meus da igreja e eu, não levamos bandeira dizendo Igreja Presbiteriana da Barra, nada disso. Fomos como cidadãos, lutando pelo direito de todos, entendendo que se nós usássemos uma linguagem por demais religiosa e agíssemos de uma forma proselitista, pensando no crescimento da igreja, nós não seríamos ouvidos. Não atingia quem você queria atingir. Cidadãos, sou cidadão, nasci nessa cidade, não posso ver morte, não posso ver violação de direitos humanos e tal. E aí, então, fomos de madrugada, fixamos as cruzes, sem saber o que ia acontecer. André, quando o dia amanheceu... Capa de jornal. Era a imprensa toda, os meios de comunicação, agências internacionais de notícia e, a partir dali, nunca mais os meios de comunicação deixaram de cobrir o que nós fazemos. Deixa eu ir para uma coisa impressionante. Deixa eu vir para um rápido intervalo. Acho que você deve lembrar. Eu lembro muito dessa imagem em jornal, em capa de jornal, na internet. Se tornou mesmo, Copacabana fizeram um cemitério na areia de Copacabana. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco do engajamento, pastor Antônio, nas questões sociais, principalmente do Rio de Janeiro. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.